Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma das nossas lives de segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre blefaroplastia, a enquete da semana. A blefaroplastia foi eleita o assunto dessa vez, né? Entre otoplastia e blefaroplastia, a gente vai falar um pouquinho então das cirurgias das pálpebras. Muito bem. A cirurgia de pálpebra é uma das mais realizadas no mundo, né? É muito comum que ao longo do tempo, ao longo da vida, com o envelhecimento, a pele da pálpebra sofra um processo de atrofia, de pitose, né? De excesso, que incomoda muitos pacientes, né? Então, nós temos 4 pálpebras, 2 pálpebras superiores, 2 pálpebras inferiores. Elas são responsáveis por cobrir o olho, lubrificar o olho, proteger, né, manter a função e a integridade da córnea, né, do olho em geral. Então, as pálpebras são extremamente delicadas, são estruturas complexas, delicadas, a pele é muito fina, elas são formadas também de septos fibrosos, de uma musculatura muito delicada, muito precisa, que trabalha incessantemente. A gente pisca o olho o dia inteiro sem perceber, né? Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Tem uma sensibilidade muito grande, né? Uma resposta muito grande a qualquer tipo de estímulo. Então, são estruturas que têm uma função muito importante e anatomicamente, fisiologicamente muito delicadas e que precisam ser tratadas dessa forma. Então, começando com as pálpebras superiores, é muito frequente que com o passar dos anos, ou por uma característica genética, ou até mesmo pela influência do meio, né, a exposição solar, a idade, o tabagismo, né, o consumo de alguns medicamentos, podem predispor a 2 condições da pálpebra superior que incomodam com mais frequência. Primeiro é o enfraquecimento da musculatura, né? Como eu disse, a pálpebra tem várias camadas, uma delas é a camada de músculo, que é responsável pelo piscar, né? Pelo movimentar da pálpebra. Então, algum desses músculos pode se enfraquecer, pode apresentar algum tipo de flacidez, e isso vai resultar numa pálpebra mais caída, né? Que vai trazer um peso para o olho, vai trazer um cansaço ao longo do dia e um desconforto por essa queda, né? Ela exige um esforço maior para que a gente mantenha o olho aberto, né? O uso de outras musculaturas, a musculatura da testa, né, para levantar o olho, não só a musculatura do olho, a musculatura do olho passa a não ser suficiente para manter o olho aberto. Então, essa fraqueza muscular muitas vezes tem origem genética, muitas vezes tem origem congênita, né? Pode ser de um lado só, pode ser dos 2 lados, ou pode se manifestar com a idade também, com o envelhecimento, com o enfraquecimento da musculatura. Esse problema pode aparecer também em decorrência do envelhecimento. Outra coisa que se apresenta com muita frequência é o excesso de pele na pálpebra superior também, né? A pele, a movimentação da pálpebra ao longo do tempo e também a exposição a sol, todos esses fatores que a gente já conhece que prejudicam a qualidade da pele, vão predispor à flacidez da pele da pálpebra superior, e essa pele vai começar a dobrar sobre si mesma, os sulcos da pálpebra vão deixar de ser visíveis. Então, a mesma coisa vai acontecer em relação ao olho, né? O peso da pele, o incômodo dessa pele se dobrando sobre os olhos vai incomodar o paciente, vai trazer um cansaço maior durante o dia, vai prejudicar a visão, vai restringir o campo visual dependendo da intensidade dessa queda, desse excesso de pele, né? E isso vai trazer um incômodo maior, além da questão estética, né? O formato da pálpebra, os sulcos, a posição da pálpebra são importantes, né? São marcos importantes da estética, né? As mulheres se incomodam com isso com mais frequência, né? No uso de maquiagem, delineadores, lápis, os apetrechos de maquiagem que vocês conhecem melhor do que a gente.
eles deixam de ter o efeito desejado, né, na região dos olhos, porque a pele passa a se dobrar sobre si mesma e ocultar os sulcos, ocultar as dobras naturais que deixam o olho mais leve, deixam o olhar mais descansado, né? Então, esse problema do excesso de pele é extremamente comum, é o mais comum que acontece ao longo do tempo e traz todos esses prejuízos, tanto em termos de função quanto das características estéticas da pálpebra superior. Muito bem. Nossa aguinha aqui de sempre. Passando para as pálpebras inferiores, só mais uma coisa em relação às pálpebras superiores. É importante, muito importante a gente diferenciar a pálpebra do supercílio, né, da região da sobrancelha. Então, principalmente nos homens, é muito frequente que a sobrancelha esteja posicionada um pouco mais abaixo, mais caidinha em relação ao osso, né, da órbita, a margem superior da órbita. E isso às vezes dá uma ideia de que a pálpebra esteja em excesso ou a pálpebra esteja caída, quando na verdade é o supercílio que está posicionado mais abaixo e está fazendo esse peso no olho. Então é um diagnóstico diferencial bem importante, a gente tem que estar muito atento. Às vezes a queixa do paciente é da pálpebra, mas a solução do problema pode ser o tratamento do supercílio, o reposicionamento da sobrancelha. Ou às vezes, muitas vezes, uma combinação disso tudo, das duas questões para resolver o problema que o paciente se queixa. Muito bem. Passando então para um pouquinho das pálpebras inferiores, estão igualmente delicadas, às vezes talvez até um pouco mais delicadas. E elas sofrem principalmente o efeito do tempo, o efeito da idade, da flacidez e dos fatores externos, como cigarro, luz solar e etc. Então, ao longo do tempo, a pálpebra inferior também pode apresentar flacidez, também pode apresentar excesso de pele. As duas pálpebras, as 4 na verdade, né? Uma das várias camadas que eu mencionei mais cedo são bolsas de gordura. Então, alguns pacientes apresentam também esse excesso de bolsas de gordura, ou mesmo o prolapso, né? O aparecimento dessas bolsas de gordura ao longo do tempo. Essas bolsas são importantes na conformação da face para manter a juventude, para manter uma transição natural entre a pálpebra e a bochecha, né? Um dos aspectos que a gente observa no envelhecimento da face é o aumento dessa distância da transição da pálpebra inferior com a bochecha, né? Que vai, quanto mais longa essa distância, mais a impressão de envelhecimento. Então, essas bolsas de gordura são importantes para manter essa transição mais suave. Mas ao longo da vida, a fibrose, a trave que protege essas bolsas para que elas fiquem lá mais internas, pode se enfraquecer, pode perder a capacidade de reter essas bolsas no plano ideal e elas ficam protrusas, ficam aparentes e podem incomodar o aspecto estético, né? Principalmente nas pálpebras inferiores, mas pode incomodar a pálpebra superior também, dependendo da intensidade, né, e do volume dessas bolsas. Então, algumas vezes é preciso retirá-las, né, durante a cirurgia, e a maior parte das vezes a gente evita de retirar e sim reposiciona, devolve essas bolsas para o plano adequado, refaz esse septo, reconstrói essa parede, digamos assim, de retenção para poder manter essa volumização que a gente falou, né? Deixar a transição da pálpebra inferior para a bochecha o mais suave, o mais delicada possível, para evitar que os olhos fiquem muito fundos, né? Antigamente era muito comum retirar essas bolsas de gordura, né? Tirar as gorduras todas e deixar as pálpebras mais esqueletizadas. Ao longo dos anos a gente foi aprendendo que na maior parte das vezes esse não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é tentar manter essa gordura natural, essa gordura que dá o volume para a região da pálpebra inferior, para essa transição da pálpebra inferior para o malar. Mas, obviamente, que ela não pode ficar evidente, não pode ficar protrusa, como acontece nesses casos. Então, a gente reconstrói o septo, devolve
a gordura pro lugar onde ela deveria estar, né? Onde ela estava naturalmente. Muito bom. As retiradas de pele e de tecido dessas regiões sempre devem ser muito cuidadosas para que não haja perda de função da pálpebra, né? A cirurgia plástica tem e deve se preocupar cada vez mais com a função das estruturas. Então, durante o sono, por exemplo, a pálpebra deve ocluir os olhos, né? Deve proteger e lubrificar bem os olhos para manter a córnea, as córneas bem lubrificadas, bem protegidas. Então, se a gente tira um excesso de pele, o paciente pode conseguir fechar os olhos forçadamente enquanto está acordado, mas à noite pode haver falta de pele, haver uma diminuição dessa capacidade de ocluir o olho e apresentar ressecamento e eventualmente até úlceras de córnea, complicações mais graves. Então, a cirurgia de pálpebra, apesar de ser referida muitas vezes como uma cirurgia simples, merece sim bastantes cuidados, né? Tanto no aspecto do excesso de pele, quanto na abordagem da gordura, né? Que a gente falou de tentar preservar essa transição da bochecha para o malar, evitar que aquelas faces esqueletizadas, muito emagrecidas que resultavam da cirurgia antigamente, o excesso de pele e também o cuidado com a musculatura, né? Também retirou-se muito músculo, né, nas cirurgias de antigamente, e esse músculo também é importante para manter tanto a função, mas também o volume e a proporção das pálpebras. Então, hoje a gente tenta ser o mais conservador possível, mas tratando todos esses problemas: excesso de pele, protrusão das bolsas, excesso de volume, posicionamento e tudo mais. Um aspecto que é importante que a gente lembre em relação à cirurgia de pálpebra é que ela não muda o formato dos olhos, né? O tamanho, a posição dos olhos, eles vão continuar na mesma posição, né? Então, quem tem aqueles olhos maiores, mais projetados, ou quem tem os olhos menores, como eu, um olho menorzinho, mais para dentro, essa posição vai continuar. A gente não consegue mudar, né? A cirurgia de pálpebra não vai transformar um olho pequeno num olho grande, nem o contrário, né? Mas vai realçar muito as características do olho, né? Não é infrequente que a gente tenha algum paciente que tem até os olhos bonitos, muitas vezes os olhos claros, algo assim, que você às vezes nem percebe por causa do excesso de pele, por causa da cobertura, e que depois da cirurgia ganha um destaque muito maior, né? Uma aparência muito mais chamativa do que antes da cirurgia, porque estavam ali escondidos, né? Atrás daquele tanto de pele, atrás daquela flacidez que estava atrapalhando um pouquinho. Bom, muito bem. Muito bem, acho que é basicamente isso, né? Então, eu costumo falar da vocação de cada cirurgia. A cirurgia de pálpebra tem talvez várias vocações, né? Tirar o excesso de pele é uma dessas vocações que acontece. O excesso de pele vai acontecer com o tempo, né? Devolver as bolsas de gordura para a posição correta, para o plano adequado. É uma vocação mais recente, mas que também já está bem incorporada à cirurgia, né? E corrigir as fraquezas musculares, os erros de inserção muscular que porventura possam acontecer e precisem de uma correção cirúrgica para melhorar tanto a função, né, o conforto no dia a dia. Tem pacientes que queixam até que o grau dos óculos piora ao longo do tempo por causa desse esforço, desse cansaço, né, que eles sofrem ao longo do dia com o peso das pálpebras. Então, é uma cirurgia que tem um caráter estético muito importante e funcional também. Muito bem. Depois da nossa introdução, vamos ver algumas perguntas. A
Débora tá fazendo um elogio. Muito obrigado, Débora. É uma paciente super querida também. Gabriela, Igor, um abraço. Ana Luísa tá perguntando, anestesia local? A maior parte das vezes, a anestesia é uma combinação entre anestesia local e uma sedação venosa, né? Para conforto mesmo, né, do paciente. O anestesista funciona uma veia, uma agulha bem fininha, faz um medicamento para o paciente dormir, né, não ficar vendo a cirurgia, não sentir nada. E essa sedação é completada com uma anestesia local, que o paciente também não vai sentir, né, são micro picadinhas, uma agulha muito fininha, para completar essa analgesia, completar a anestesia e não trazer nenhum incômodo, né, para o paciente durante a cirurgia, né? Então, geralmente é uma combinação, né, de anestesia local e sedação venosa, tanto para conforto do paciente mesmo. Regina, oi, muito obrigado. Falando que gosta das lives, venha sempre. Bom, a Luciana está perguntando, precisa ficar internada se é no hospital? Não precisa ficar internado na maioria das vezes, tá? A gente costuma realizar no sistema que chama hospital dia, né? Faz a cirurgia, geralmente pela manhã, nós temos o hábito de fazer cirurgias pela manhã, então a gente opera de manhã, na hora do almoço, logo depois do almoço, assim que voltar, que se recuperar totalmente da sedação, né? O paciente já pode voltar para casa, né? Algumas vezes, quando é uma cirurgia mais extensa, né? Quando a gente tem uma combinação de pálpebra superior, pálpebra inferior, e precisa de um tratamento mais completo, mais extenso, tratamento das bolsas de gordura, como eu mencionei, né? Reposicionamento da musculatura para fazer um lifting de terço médio, que a gente chama, levantar um pouquinho o terço médio, por causa daquela transição que eu estava dizendo, né? Da pálpebra inferior para a bochecha, que deve ser a mais suave possível. Então, em alguns casos, quando a gente precisa de uma blefaroplastia mais estendida, digamos assim, pode precisar de uma internação curta até o final do dia, até o final da tarde, mas na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes esse tempo hospitalar é bem reduzido, né? Inclusive nessa época do coronavírus, né? A gente está evitado internações prolongadas, tem encurtado o máximo possível a permanência dos pacientes no hospital, para diminuir a exposição, diminuir o risco de contágio, apesar de ser muito pequeno, né, dos fluxos serem muito separados, muito bem estabelecidos. Quando não há necessidade, não tem motivo para a gente ficar mais tempo do que o necessário no hospital, né? Então, basicamente é isso mesmo. A gente costuma operar em hospital, sim, né? No Hospital Madre Teresa, a maior parte das nossas cirurgias são lá. E no caso das pálpebras, no hospital dia do próprio hospital. A Lúcia está perguntando como que é o pós-operatório. Bom, é uma cirurgia que tem uma recuperação bastante tranquila na maior parte das vezes. Tá, Lúcia? Como toda cirurgia, existe um período que vai demandar um pouquinho de cuidado a mais, né? É muito frequente que haja algum grau de roxidão ao redor dos olhos, principalmente quando a gente precisa operar as pálpebras inferiores, ela costuma ser um pouquinho mais intensa, então um pouco de roxo, um pouco de inchaço, né? E um cuidado que a gente pede nos primeiros dias é de manter uma gazinha com um soro fisiológico frio sobre os olhos, justamente para desinchar, na verdade para não deixar inchar tanto, né, nos primeiros dias. Então, essas primeiras 48 horas acabam sendo um pouquinho mais demandantes, né, demandando um pouquinho mais de cuidado para manter essa gazinha sobre os olhos, ficar mais quietinho, para evitar que o inchaço
seja maior do que o necessário. Mas depois disso, já o retorno às atividades é bem precoce, não tem maiores incômodos, claro. O resultado da cirurgia, como a gente sabe, demora alguns meses para aparecer por completo, né? Para que o inchaço se resolva, o edema se resolva por completo, né? E o roxinho também já estamos acostumados, geralmente dura aí em torno de 2 semanas. Mas não tem um incômodo muito grande, né? A gente sempre sugere um colírio lubrificante para proteger os olhos, né? Durante a cirurgia também a gente usa protetor de olho, usa pomadas cicatrizantes para não ter perigo de ter lesão da córnea. Então, logo nos primeiros dias já é possível voltar para as atividades normais sem maiores preocupações. Raquel e Rosário mandaram carinhas felizes aqui, de olhos de coração. Não sei mandar de volta não, mas gostaria de mandar de volta, vou aprender. Muito bem. Muito bem. A Lídia está perguntando. Está perguntando se pode fazer junto com outras cirurgias. Geralmente sim, né? Geralmente sim, é muito frequente associar a pálpebra, a cirurgia de pálpebras, por exemplo, a cirurgia de face, né? A ritidoplastia, que a gente falou algumas semanas atrás, para, digamos assim, completar, né, o resultado uma da outra, né? Eles são procedimentos complementares, então é muito frequente, sim, fazer a blefaroplastia junto com a ritidoplastia, às vezes junto com uma rinoplastia, algum outro procedimento muito mais frequente na face, né? Mas às vezes pode ser associada a outras cirurgias. É uma cirurgia rápida, né? O tempo de duração das pálpebras superiores, por exemplo, não vai ultrapassar 1 hora, né? Incluindo pálpebras inferiores, aí 1h30, 2 horas, dependendo, claro, da complexidade, mas é um tempo que permite que a gente associe outros procedimentos, dependendo da extensão, das características de cada paciente, né? Das características de saúde também. Isso não acontece, não. É bem possível associar, sim, com outras cirurgias. Vamos lá. É possível realizar uma rinoplastia mantendo a aparência frontal? É possível, é perfeitamente possível, né? Apesar de sair um pouquinho do nosso tema hoje, mas estamos na face, as cirurgias de face são sempre muito... Então, voltando aqui, é possível sim, né, fazer uma rinoplastia mantendo a aparência frontal, né? A gente consegue mexer e mudar os aspectos do nariz individualmente, a ponta, o dorso, as asas, a lateral, qualquer uma dessas estruturas de forma individual. Então, se a aparência frontal te satisfaz, mas você está incomodada com o perfil ou com alguma outra visão, é perfeitamente possível que a gente consiga corrigir um sem alterar o outro. A Raquel está perguntando se a cirurgia melhora o peso das pálpebras. Melhora muito, né? O que a gente estava comentando mais cedo, esse excesso de pele ou essa fraqueza muscular trazem essa sensação de peso para os olhos, que ao longo do dia trazem um cansaço maior. O paciente usa muito a musculatura frontal, né? A musculatura da testa para levantar, para manter os olhos abertos. E isso cansa muito, né? Dá uma sensação de peso muito intensa, muito desagradável. E a cirurgia melhora bastante isso, melhora muito, tira o excesso de pele. Se houver uma flacidez, uma frouxidão do músculo, a gente pode corrigir essa frouxidão também, né? Para ter o resultado ideal e ficar livre desse peso. Melhorar, inclusive, o campo visual, né? A função visual, em muitos casos, dependendo da intensidade dessa queda e desse peso. Muito bem. Acho que tá bom por hoje, né? Já falamos aqui bastante coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta
que passou despercebida, mas eu acho que não. Muito bem. Bom, então é isso, né? Deu para dar uma pincelada, como sempre, como a gente sempre faz, né? Nos principais situações de cirurgia das pálpebras superiores, das pálpebras inferiores. Falamos um pouquinho da função, um pouquinho da estética e um pouco do que incomoda os pacientes ao longo do tempo ou de acordo com as características genéticas de cada um. E tiramos algumas dúvidas também. Como sempre, qualquer dúvida que aparecer, alguma coisa que vocês lembrarem, é só mandar mensagem pra gente, mandar direct aqui no Instagram ou vir numa consulta pra gente tirar todas as dúvidas e programar a cirurgia direitinho, para não ter erro, não ter dúvida, certo? Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela atenção e até a próxima. Um abraço.